Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, rapaziada, Vanderlei Luxemburgo, como vocês já sabem, não é mais o treinador do Vasco. Vamos falar aqui nesse vídeo dos possíveis treinadores que devem o substituí-lo. Temos um posicionamento oficial também do atual presidente Jorge Salgado e do diretor Alexandre Pássaro. Vanderlei Luxemburgo vai receber alguma coisa por essa passagem pelo Vasco? Essas e outras informações você vai acompanhar aqui nesse giro de notícias, então assiste ele até o final. Bom, foi definido que o Vanderlei Luxemburgo, como eu disse, não é mais o treinador do Vasco. Ele vai comandar a equipe hoje contra o Goiás. Será a última partida com a camisa do Vasco. Eu vou trazer para vocês agora um vídeo que o Vanderlei Luxemburgo gravou na Vasco TV, dizendo, que infelizmente não conseguiu manter o Vasco na primeira divisão, que era o que ele muito queria. E também o Alexandre Pássaro vai dizer o porquê que o Vanderlei Luxemburgo não segue junto com o comando técnico do Vasco. Do vascaíno, um prazer estar falando para vocês novamente, mas de uma maneira um pouco mais diferente, uma maneira triste. Não conseguimos fazer a renovação do contrato. O Vasco da Gama entendeu que não deveria dar continuidade ao meu trabalho para essa temporada, que vai começar dentro do próprio ano, então uma coisa meio confusa, Então a diretoria do Vasco da Gama entendeu que não deveria continuar em função da reestruturação que o Vasco vai passar. E eu entendi que isso faz parte de um processo natural, normal do futebol. O Vasco foi para a segunda divisão, seu orçamento obviamente diminuiu bastante e a diretoria está fazendo tudo aquilo que tem que ser feito para uma reestruturação. E se entendeu que a renovação minha não cabia nesse momento do Vasco da Gama. Eu entendo perfeitamente e não saio daqui com nenhuma mágoa, muito pelo contrário, eu saio bastante feliz por ter tido a oportunidade de trabalhar no Vasco mais uma vez. Infelizmente, o objetivo meu de voltar ao Vasco da Gama, faltando 12 jogos, e as pessoas falando, mas você vai correr risco na sua carreira? O Vasco da Gama não é correr risco, muito pelo contrário, é um prazer muito grande. E a possibilidade de poder, em 12 jogos, evitar que o Vasco fosse para a segunda divisão, era o objetivo principal. Então, as pessoas achando que vai macular a imagem, porque vai para o Vasco da Gama caiu. Quem não quer trabalhar nesse grande clube, nessa grandeza que é o Vasco da Gama, e puder contribuir de uma certa maneira? Eu acho que eu estaria contribuindo se mantivesse o Vasco da primeira divisão. Não consegui. Queria continuar, mas a diretoria entendeu pela reestruturação que não cabia o Vanderlei Luxemburgo nessa reestruturação. Eu também entendo que está natural, que é normal. Eles têm que fazer aquilo que cabe dentro do orçamento deles, naquilo que eles acham que pode ser feito. E dizer também que aquilo que eu falei quando eu cheguei, que eu só aceitaria salário se o Vasco se mantivesse na primeira divisão. Tem um documento já preparado pelo Pássaro para eu assinar, abrindo mão dos 2 meses de salário, porque eu sou um cara de palavra. Eu não mantive o Vasco na primeira divisão. Se eu não mantive, eu não tenho direito a receber absolutamente nada. Então, só agradecer ao Vasco da Gama por ter me dado mais uma oportunidade de trabalhar aqui e ter podido tentar contribuir. Fiz o máximo que um profissional pode fazer, mas infelizmente não consegui. Mas tenho que deixar aqui um agradecimento ao torcedor do Vasco da Gama pelo carinho que sempre se manifestou comigo, teve comigo, aos funcionários do Vasco da Gama, ao staff, o pessoal que trabalhou junto comigo aqui. Um grande abraço a todos e dizer que a vida continua e que o Vasco da Gama, com certeza, vou estar de fora torcendo. Eu acho que essa reestruturação ela está sendo dada um pontapé. E às vezes essa ida para a segunda divisão ela dói bastante, ao torcedor do Vasco da Gama. Mas também pode ser uma coisa que, se o Vasco da Gama entender que precisa fazer uma reestruturação mesmo
forte, dura, que doa quem doer, o Vasco da Gama aí pode ser que no próximo ano aí já esteja aí na elite de novo do futebol brasileiro, de uma maneira diferente, com credibilidade, com tudo aquilo que o Vasco da Gama sempre teve. Um grande abraço a todos vocês vascaínos, torcedores do Vasco da Gama. Em nome do Vasco da Gama, venho aqui agradecer o Vanderlei Luxemburgo e toda a sua comissão técnica pelos serviços prestados por esses 2 meses. Eu sou testemunha, fui testemunha de tudo que ele e a comissão técnica fizeram durante esse trabalho, esses 11 jogos que passaram, e amanhã terá um outro jogo. Amanhã, nesse jogo contra o Goiás, o Vanderlei Luxemburgo continua no comando do time, os auxiliares e todo mundo continuam imbuídos da vitória amanhã, e independentemente do resultado amanhã e das consequências do resultado de amanhã, o Vanderlei, a partir de sexta-feira, não mais será o treinador do Vasco da Gama. Mas em nome do Vasco, novamente, venho aqui agradecer por tudo que ele fez, pela coragem, pelo caráter, pelo profissionalismo e pelo trabalho que ele demonstrou durante esses meses. Chegamos juntos aqui no dia 1º de janeiro, em um projeto que já estava em andamento, em um campeonato que já estava no seu terço final, e a partir de agora, sim, quinta-feira, depois do jogo, na sexta-feira, a nova diretoria irá se pronunciar e falar dos novos rumos, das novas diretrizes, das novas decisões do Vasco da Gama a partir do resultado de quinta-feira. Bom, galera, agora que vocês acabaram de ouvir aí tanto o Vanderlei Luxemburgo quanto o Alexandre Pássaro, vou dar aqui a minha opinião. Acho que o Vanderlei tem uma parcela de culpa muito pequena no rebaixamento do Vasco. Ele assumiu o time faltando 12 jogos, quase 1/3 do campeonato, era uma quantidade considerável, mas sinceramente a gente teve 4 treinadores na temporada e em nenhum momento esse time conseguiu apresentar um bom futebol. Vocês lembram que contra equipes assim inexpressivas do futebol brasileiro, já na Copa do Brasil, o Vasco foi passando em sufocos absurdos com o Germancano salvando a gente. Você lembra daquele jogo lá no Piauí que quase que o Vasco não classifica, um goleiro de mais de 40 anos de idade fazendo graça, fazendo algumas defesas. O Vasco até teve chance de tomar o gol, saiu até perdendo, e depois foi aquele sufocaço para eliminar o ABC na Copa do Brasil. O Vasco fez a sua pior campanha na história no Campeonato Carioca. Então chegar aqui e botar a culpa no Vanderlei Luxemburgo, acho até covardia. Inclusive, já deixo aqui a minha opinião que eu já falei em alguns vídeos atrás aqui. Eu, Diego, não é nem o Dieguinho, sou extremamente grato à pessoa do Vanderlei Luxemburgo. No momento onde o Vasco estava com dificuldade de contratar treinador, ele se colocou à disposição, eu vou. E depois, após a queda, ele falou, eu quero ficar, quero fazer parte de uma reestruturação e quero muito permanecer em São Januário. A diretoria do Vasco não entendeu assim, acharam, depois de uma avaliação, que o trabalho dele foi ruim, acharam por bem trocar o comando técnico do Vasco. Inclusive, o atual presidente do Vasco, Jorge Salgado, fez uma postagem no Twitter comentando essa situação a respeito da saída do Vanderlei Luxemburgo e se ele vai receber alguma coisa do Vasco. Confere aí. Torcida vascaína, hoje de comum acordo acertamos com o Vanderlei Luxemburgo que amanhã contra o Goiás ele comanda o time pela última vez nessa passagem dele pelo Vasco. Aqui é devido um reconhecimento e também agradecimentos. Vanderlei foi corretíssimo com o Vasco. Aceitou de pronto assumir o comando da nossa equipe, naquele momento em posição de rebaixamento, faltando apenas 12 rodadas para o término do campeonato. Fez um acordo que somente receberia remuneração se o Vasco permanecesse na Série A. Trabalhou duro para virar essa situação, enfrentando o desafio de peito aberto. Perguntamos hoje se ele não gostaria de receber algum tipo de remuneração por seu trabalho, caso o Vasco não permaneça na Série A. Ele disse que não, que faz questão de cumprir o que foi tratado. Amanhã tenho certeza que se despedirá com uma vitória, que nossos atletas vão dedicar ao professor. Após o encerramento do campeonato, na sexta-feira, falaremos sobre o futuro. Agora vocês acabaram de ouvir o Jorge Salgado? Se uns saem, outros têm que chegar, não é bem verdade? Então eu vou comentar para vocês aí o nome do Thiago Nunes e também
o nome do Fernando Diniz. Mas antes, se liga, você que acompanha aqui o canal Futebolaço, você gosta de notícia e informação, não é bem verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. Cara, o OneFootball é espetacular. Você tem notícias de graça na palma da sua mão, do futebol brasileiro e do futebol internacional. O mais bacana, você que é fã do Paris Saint-Germain ou do Bayern de Munique, você que gosta de ver competições europeias, você pode assistir esses dois campeonatos de graça na palma da sua mão. E o mais bacana, você pode estar personalizando o aplicativo do clube do seu coração. E aí toda vez que tiver notícia do Vascão, a OneFootball manda uma notificação na tela do seu celular. Venha para o OneFootball. O OneFootball é parceira do canal Futebolaço e o link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, e para finalizar, vamos falar de Thiago Nunes e Fernando Diniz. São os dois nomes que estão mais fortes dentro do Vasco nesse momento, e a parada é a seguinte: segundo os companheiros do Esporte News Mundo, o Vasco está analisando o nome dos dois treinadores. Fernando Diniz é um cara que tem um jogo mais jogado, gosta de jogadores com mais qualidade técnica e preza a aproximação, um jogo bem jogado, um jogo construído. Thiago Nunes é um jogo de força, um jogo de transição, um jogo direto, um jogo muitas das vezes mais reativo. E olha que curioso, a análise que a diretoria do Vasco fez sobre o atual elenco é que esse elenco tem baixa força e tem problemas físicos. A própria diretoria do Vasco fez essa análise do atual elenco. Por outro lado, eles julgam que esse elenco tem boa qualidade técnica e por esse motivo, Fernando Diniz poderia sim fazer um bom trabalho com o elenco do Vasco. Não houve proposta ainda por nenhum dos dois treinadores, mas são os treinadores que estão sendo analisados nesse momento dentro de São Januário. O nome que a diretoria deve ir em cima mais provável é de Fernando Diniz, por causa dessa avaliação da parte física dos jogadores do Vasco e estilo de jogo. É isso, rapaziada. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse giro de notícias. Mais tarde eu volto aí por volta de 4 horas da tarde, trazendo mais algumas informações do Vascão. Beleza? 1, 2, 3... Futebolaço, tamo junto, família. A qualquer momento de em volta, Vasco, tamo junto. Chegou até aqui, dá essa moral, deixa o seu like, se inscreve também no canal. Valeu, fui!